A conclusão do ensino fundamental é uma etapa essencial da vida estudantil, mas para grande parte dos alunos ela é concluída sem que sejam aprendidas habilidades mínimas de ler, compreender o que lê e calcular. Isso é o que diz a Unesco com relação ao ensino na América Latina. Não precisamos ir muito longe. Na sala dos professores do Ensino Fundamental 2 já ouvimos comentários de dificuldades que confirmam essa ideia. Nos papos dos professores do ensino médio, os assuntos levam a estas mesmas dificuldades. E o que dizer quando se ouve dos professores universitários que os estudantes não sabem mais escrever e que leem com dificuldade? Para analisar os primeiros passos dessa dificuldade, que é percebida lá no final do processo, eu estou aqui com as professoras Nelze, a professora Nelze, que já trabalha há 25 anos com séries iniciais e desses a maior parte com a alfabetização e o primeiro ano, e também com a professora Jaqueline, né? A professora Jaqueline atua na coordenação pedagógica para as atividades dos alunos e professores do nível da educação infantil e também do Fundamental 1. Nós estamos aqui para analisar essa notícia do ponto de vista do alicerce, né, da construção, já que as rachaduras estão lá na parede, né, ou quase no teto dessa construção. A professora Silvia Montoya, diretora do Instituto de Estatística da Unesco, considera dramática a ausência de compreensão de leitura em tantos estudantes. Quando começam e quais são as consequências dessa ineficiência na aprendizagem do ler para estas crianças e para esses jovens que não conseguiram aprender? Na verdade, já inicia na primeira infância, porque toda a caminhada da criança, junto com as próprias famílias, cada um tem sua história de vida, o preparo, como ela foi inserida nesse mundo leitor, a gente já traz uma bagagem. Então, quando a gente recebe essa criança na educação infantil, ela já vem com uma bagagem de casa e a gente vai enriquecer esse repertório. Tudo que ela precisa para conseguir chegar, então, a se alfabetizar, trazendo toda essa história já que ela tem, né, de vivências. Quase que seria um convencimento dessa criança que é bom se alfabetizar. A gente tem que partir para tudo que é significativo para essa criança, porque se não for significativo para ela, não vai ser uma aprendizagem que vai acontecer de forma assim espontânea, prazerosa e tranquila. A gente sabe que sempre vão ter estudantes com mais ou menos dificuldades, isso é normal, mas o que a gente não pode é deixar que essas dificuldades se agravem e que aconteça o que a gente está, né, percebendo que é tão grave de chegar depois do ensino fundamental, nos anos finais, trazendo tantas sequelas de uma alfabetização que se iniciou desde a educação infantil. Tudo que a criança vive faz com que ela vá se apropriando desse mundo, porque a gente vive num mundo leitor, né? Tudo que nos rodeia tem leitura. Então, a gente vai ajudando essa criança a reconhecer esse mundo, né, que é cheio de imagens e de símbolos, porque a gente não veio preparado para esses símbolos, a gente veio preparado para tudo que é normal, a linguagem, mas a parte simbólica não. Então nós temos que proporcionar para que ela consiga ter as habilidades e competências necessárias para que isso consiga acontecer. A gente tem que garantir que a criança viva cada etapa bem vivida e não atropelar as coisas. Então, se eu tenho uma infância que foi bem vivida e bem valorizada, se eu permitir que essa criança na educação infantil brincasse, porque é brincando que ela aprende, ela vai chegar depois preparada, porque as habilidades necessárias para que ela se alfabetize, ela vai ter construído através da brincadeira. Isso. Aí a professora Nelze, lá no primeiro ano, vai utilizar dessa maturidade aí da brincadeira para alfabetizar. Para alfabetizar, exatamente. O que a gente percebe, assim, às vezes, é crianças, assim, que são super protegidas pelos pais. Os pais não deixam a criança se sujar, a criança não vivencia o que ela precisa na etapa dela. Então, isso depois dificulta lá na sala de aula para a gente, isso faz toda a diferença. Por exemplo, tu queres ver, às vezes tu vê crianças assim com 7, 8 anos tomando uma mamadeira.
Isso não é uma coisa normal. Já passou a fase dela do mamar. A gente percebe assim claramente aquelas crianças que são determinadas, que fazem, que buscam, e aquelas crianças que têm medo de tudo, né? Então, porque não guardam um brinquedo em casa, não arrumam a sua cama, as suas roupas. Os pais fazem tudo. E aí chega na escola, elas tomam um susto, porque elas estão no meio de um grupo de crianças, a professora está falando e elas não conseguem fazer. Cai o lápis no chão. Prof, junta meu lápis. Não, vai você. E aí dá aquele choque, né? Então, na verdade, tudo que a gente precisa e quer com essa criança é que ela seja protagonista e autora. Isso. Então, se eu permito que ela tenha esse protagonismo, se eu considero essa criança um ser capaz, porque ela é um ser capaz, sim, eu vou poder, então, desenvolver todas essas habilidades necessárias. A criança que não consegue ler um parágrafo e extrair a ideia seria um analfabeto, também na concepção dela. E aí, a professora Nelze, que é alfabetizadora já há tanto tempo, o que diz disso? Exatamente, uma criança que lê uma palavra e não sabe o que leu, ela é analfabeta. Então, agora entra a parte do professor, de correr atrás, de tentar ajudar essa criança, de realizar atividades para fazer com que essa criança pense, de tu proporcionar em sala de aula discussões onde a criança possa colocar a ideia delas, todos possam colocar as suas ideias e aí o professor fazer o fechamento disso, porque é muito importante esse fechamento, porque ok, todo mundo colocou as suas ideias, mas não é feito um fechamento e aí na cabeça da criança vai continuar sem saber isto, o certo do errado, porque existe o certo e existe o errado, então essa criança precisa aprender. Então o professor, ele tem uma parte bem importante também sobre isso, que ele precisa trabalhar com essa criança, ver maneiras diferentes de fazer com que ela se alfabetize. E aí eu vejo que aqui volta de novo a necessidade do significado que a criança já traz de casa. A criança, quando está nesse período de alfabetização, que é um período longo, né? Não é simplesmente o primeiro ano. Sim. A gente tem que deixar bem claro Isso. que é uma continuidade, né? Não termina, ele continua depois. Tem que fazer parte da vivência dela para se tornar mais espontâneo. Senão fica muito difícil, né? De trazer esse significado para o dia a dia. Isso. E sabe o que eu acho mais, Jaqueline, também? Porque assim, ó, no caso, a alfabetização, ela vai até o 3º ano, né? Como é colocado agora. Mas cada ano tem os seus objetivos que a criança precisa alcançar. Então, é bem importante que todos os anos ela alcance, senão ela vai tendo uma defasagem. E aí o professor tem que correr mais ainda para poder fazer com que essa criança alcance. Exatamente, porque senão as sequelas vão ficando. Se cada profissional compreender a importância que tem na vida desse estudante, dessa criança, e não desistir nunca desse estudante. Porque se eu desisto, o que eu vou esperar? O que ele vai sentir? Né? Cada ano vai ficando de lado e não vai conseguir resgatar. Então, nós temos que tentar. Aquele ano eu tenho aquela turma, eu tenho que fazer o máximo que eu posso para conseguir que eles também cresçam e progridam e consigam, né, adquirir esses conhecimentos básicos. Precisa ter muita competência o professor para poder analisar essa situação e entender onde está o problema do aluno, o que vai fazê-lo alfabetizar. E aí entra todas as especialidades dos alunos também, né? Porque pode o aluno se alfabetizar normalmente, mas também podemos descobrir que ele tem algum problema que o impede de alfabetizar. Exatamente. Daí entra o conceito de escuta, que é muito importante, que é quando esse profissional percebe esses fatos e ele identifica em cada estudante que ele tem alguém único, né? Então, ele vai conseguir identificar, olhando ele como um ser integral, e conseguir encaminhar e achar estratégias de atingir esse estudante que não está conseguindo vencer essas dificuldades. Exatamente, porque às vezes o professor vai ter que trabalhar só com esse estudante em algum outro momento para fazer um trabalho só com ele para que ele atinja. Né? Um trabalho diferente, muitas vezes, cada um aprende diferente. No conjunto ali ele não está conseguindo.
E comigo já aconteceu várias vezes assim de uma criança não conseguir no grupo e eu trabalhar algumas vezes com ela, pronto, e depois a criança conseguiu. Então é como a Jaqueline está dizendo, é tu conseguir perceber a dificuldade da criança, a necessidade dela e atingir, e apostar, exatamente, trabalhar, atingir aquele objetivo e aí tu tem um sucesso com o aluno. Qual é a ideia hoje de uma criança alfabetizada? Quando é que esse processo vai estar pronto? O que a gente espera de uma criança alfabetizada? A criança precisa começar em casa, né? Depois na educação infantil e nas outras séries, trabalhando para que consiga atingir aqueles objetivos, para que ela consiga alcançar o que ela precisa. O professor precisa estar presente. Eu acho que isso fica bem parecido com o que a gente acabou de comentar, né? Que o professor precisa conhecer essa criança para poder desenvolver esse trabalho. E muita leitura, Denise, as crianças precisam ler. Professores, é muito importante que o seu aluno perceba que você gosta de ler, que você gosta de estudar. Incentive o seu aluno a ler, mostre para ele que leitura é importante, que leitura faz bem, que eles vão conhecer o mundo através da leitura. Mas você, professor, precisa demonstrar vontade, alegria, mostrar que você gosta do seu trabalho e fazendo isso, tenha certeza que o seu aluno vai despertar o desejo nele de estudar, de ler e de querer cada vez mais. Jaqueline, quer deixar mais algum recado para os nossos colegas professores? Nunca desistir de ninguém. Se a gente tem um estudante com dificuldade, vamos correr atrás, buscar estratégias, buscar muita formação, estudar muito sempre, ler bastante, para a gente ter sempre uma bagagem bem consistente e forte para poder colaborar então com essas crianças que estão nas nossas mãos. Obrigada, professoras, e parabéns pela diferença que o trabalho de vocês tem feito na contramão dessa realidade que foi exposta aí, né, pela Unesco. Nós não trouxemos nenhuma receita milagrosa, mas constatamos um problema que deve ser discutido entre pessoas que podem fazer algo para mudar essa realidade. Sabemos das inúmeras variáveis intervenientes nesse caso, mas as atitudes decisivas do professor são indiscutíveis. Até o nosso próximo encontro.